Gênesis 29, quem achou, diga amém. Parece até uma série, porém eu creio que é por eu ter dado essa continuidade. Está assim escrito: então pôs-se Jacó a pé e foi-se à terra dos filhos do Oriente. A igreja, o versículo 2. Aí o 3 fala que ajuntava ali todos os rebanhos e removia a pedra de sobre a boca do poço e dava de beber as ovelhas e tornava a pôr a pedra, ou seja, novamente sobre a boca do poço no seu lugar. 4, toda a igreja. É isso aqui, irmãos, que eu quero, em pequenos minutos, meditar. Estava lendo já essa semana e eu achei muito interessante isso aqui. E disse-lhes Jacó: meus irmãos, de onde sois? E eles disseram: somos de quê? De Harã, Oriente. 5, e ele lhe disse: conheceis a Labão, filho de Naor? E disseram: conhecemos. Disse-lhe mais: está ele bem? E disseram: está bem. Eis aqui Raquel, sua filha, que vem com as ovelhas. E ele diz: eis que é muito dia, é de dia ainda, não é tempo de ajuntar o gado, dai de beber as ovelhas e ir de apacentar-as. Aí comenta embaixo essa encontro de Jacó com Raquel. Toma os vossos assentos, alguns minutos, irmãos, por gentileza. Alguns minutos aqui, eu achei muito interessante algo aqui, irmãos, que eu vou extrair de forma bem panorâmica mesmo aqui. Jacó, ele tem um sonho, vê o anjo subindo e descendo pela escada, ele faz um voto, um pacto, de tudo quanto Deus me der, certamente devolverei o dízimo. Lá no capítulo 29, 30 de Gênesis, tem uma parte que Deus, ele lembra a Jacó. Eu gravei aqui, quando li essa semana, que fala assim, que Deus honrou Jacó por causa do propósito dele ter dito que tudo quanto Deus desse a ele, ele devolveria o dízimo. Ele fez um pacto com Deus, um voto. E de fato a gente vê isso ocorrendo quando ele chega na casa do seu tio Labão. Capítulo de número 29, está assim e prossegue o texto. Então pôs-se Jacó a pé e foi à terra dos filhos do Oriente. Olha aqui, irmãos. Eu não preciso de água não, tá? Tô bem aqui de água, não quero, obrigado. Primeiro tempo já está um pouquinho frio, né? E eu me isento de tomar água gelada também. Só quando é lá de casa mesmo, que aí eu tomo, que é magnetizada, né? Água ambiente. E também com 1.600 graus também de temperatura, que aí me ajuda. Isso aqui é só para os fortes, irmãos. Mas de fato tem uma pedra lá mesmo, dentro da caixa d'água, irmãos. Mas aqui, irmãos, focando aqui, olha aqui, irmãos. Os jovens, os adolescentes, Daniel, olha para cá. Jacó, ele está indo para o caminho do Oriente, que é caminho de Padã e Harã. Ele já passou pela experiência. Só alguma coisa que eu quero observar com os irmãos. Ele vai prosseguir a viagem. Jacó, ele não vai prosseguir a viagem em cima dos animais, ou de camelo, alguma coisa. Ele vai a pé. A pé. E quando ele vai a pé, peregrinando, ele vai observar no versículo 2, de longe, os rebanhos de ovelhas que estão divididos em grupos diferentes. Olha isso aqui, irmãos. Está dividido em grupos diferentes. E Jacó, a primeira coisa que ele identifica
que tem várias ovelhas, porém elas estão divididas em grupos de ovelhas ali. Ele percebeu que havia para cada grupo de ovelha um líder, uma pessoa tomando conta daquele rebanho. E Jacó, quando ele se aproxima daquele local, olha aqui, irmãos, quando ele se aproxima daquele local, ele vai conversar com aquelas pessoas. Ele chega para um daquelas pessoas e fala assim: meus irmãos, olha aqui, irmãos, meus irmãos, da onde vocês sois? Da onde vocês é? E eles disseram para Jacó, lá no meio do rebanho: somos de Harã. Aí Jacó, quando ele fala no versículo de número 3, aqui, ó, juntava-se ali, verso de número 2, verso 13, verso 4, está assim: e disse-lhe Jacó: meus irmãos, de onde sois? Dissemos: somos de Harã. E eles disse: conhece Labão? Verso 4. E os homens do Oriente, olha aqui, irmãos, do Oriente, fala assim: conhecemos Labão. Quando ele fala que conhece, primeiro ele pergunta, ele diz assim: como que Labão está? Aí eles respondem: Labão está muito bem, Labão está ótimo. Quando ele pergunta, ele volta o seu olhar e vê que o poço tem pedra, e aquela pedra era removida por um tempo, e a pedra colocada novamente ao seu devido lugar, porque ali se dava de beber as ovelhas. Quando de repente chega Raquel e um dos homens se identifica: olha aqui, irmãos, fala bem assim, tá vendo? Essa é filha de Labão. Quando Jacó, ele olhou para Raquel, ele se identificou com ela, e prontamente Jacó, ele vai remover as pedras, não é isso? Ele chora quando vê Raquel, ele abraça, dá-lhe um beijo, porque Jacó sabia que ali era um sinal da parte de Deus relacionado com Raquel, filha de Labão. O que eu vejo aqui são algumas coisas de muita importância para as nossas vidas, e alguns minutos que eu quero dar a vossa atenção aqui nessa noite. É que a primeira coisa, Jacó, ele não se limitou a continuar a sua jornada, e teve hora que ele teve que ir a pé. Escute uma coisa: ir a pé se coloca no lugar da disposição, do esforço humano, para continuar e ele entender o propósito de Deus para a vida dele. Tem hora, escute bem, que vai ter momentos que nós vamos ter que dispor todo o nosso esforço, deixar de lado às vezes aquilo que nos limita, para se fazer aquilo que Deus de fato quer para nossas vidas. Jacó, ele vai a pé, e quando ele caminha a pé, ele identifica grupos de ovelhas, de rebanhos que estão ali. E quando ele aproxima, ele pergunta: vocês são de onde? Olha só, irmãos, a primeira pergunta. E ele fala assim: meus irmãos, de onde vocês sois? Da onde vocês é? Jacó, ele poderia chegar com a palavra bem assim, irmãos. Isso que eu quero que a igreja guarde. E eu estava lendo, achei muito interessante isso. Ele poderia chegar, um exemplo, vou dar um exemplo nós cristãos: ei, irmãos, a paz do Senhor. Oi, boa tarde, tudo bem? Bom dia. Ele chega cumprimentando bem assim: meus irmãos, de onde vocês é? Jacó, ele não colocou barreira em questão se era próximo da parentela dele ou não. Jacó, ele usa um linguajar que aproxima aquele quem ele não conhece como irmão mais próximo dele. Olha a palavra de Jacó: meus irmãos. Quando a Bíblia diz assim em Hebreus,
Só me lembrar o texto aqui, diz assim: andar em paz com todos, e sem a santificação ninguém virá ao... Quando a Bíblia diz andar em paz com todos, eu ando com paz só com aquele que é da minha fé, irmãos? Não, eu tenho que andar em paz com todos, principalmente os que não são da fé, principalmente aqueles que estão lá fora, que é ímpio, que é mundano, que estão nas trevas, cego pelo inimigo. E Jacó, ele inclui isso de uma forma universal. Meus irmãos, da onde vocês são? Primeiro ele fala meus irmãos, ele quebra essa barreira, ele se iguala junto a eles. Aí pergunta: da onde vocês são? Na nossa vida cotidiana, irmãos, é só isso aqui. Mesmo que a igreja está um pouco vazia, dá para a gente simular isso bem aqui. A gente chega em determinados ambientes que as próprias pessoas, em vez de elas abrirem as portas, são as pessoas que fecham as portas para elas mesmo. Primeiro, Jacó quer identificar da onde eles são. Meus irmãos, quebra a barreira. Independente, somos irmãos. Segundo, da onde vocês são? E eles identificam, somos da onde? Diga comigo, de Harã. Tem pessoas que elas não se sobressaem, muitas das vezes não têm um sucesso espiritual, profissional, em todas as áreas, porque não sabe chegar, não sabe identificar primeiro e não sabe de onde é a origem. Jacó, ele queria saber de onde era a origem deles. Isso aqui inclui, sabe o que é interessante, irmãos? Toda vez que um jovem ou uma jovem que fosse relacionar com uma pessoa, ele deveria saber de onde é a sua origem, como que é o seu pai, como que é a sua mãe, como que é a sua fé, como que vocês procedem. E assim não é, irmãos. Temos um exemplo, o ator que foi assassinado, ele, a mãe, Paulo Cubertino, acho que é esse nome aí. Ele foi até pego, parece agora há pouco tempo, e ele, o pai e a mãe assassinados, porque foi lá ver a jovem, não identificou, não sabia de onde era a origem daquela família. O homem sai de dentro de casa e comete 3 assassinatos de uma vez. Um homem de altíssima periculosidade, que disfarçou 10 vezes o seu rosto, que a polícia, a Interpol e todos não conseguiram colocar a mão no homem, de tão perigoso que o homem é. Esse aqui é até interessante, irmãos. Eu sinto a presença de Deus aqui, quando eu falo, quando eu me arrepio, eu sinto que realmente a coisa, Deus está transmitindo através da minha pessoa alguma mensagem. E é isso aqui que eu quero abordar para mim aqui nessa noite, e que sirva para cada um. Todos nós, quando chegamos em alguns lugares, principalmente que nós não conhecemos, precisamos, às vezes, muitas das vezes, identificar o ambiente onde nós estamos chegando. É assim, não é, presbítero Luciano? Será que todo lugar que você chega, todo lugar é seu amigo? Será que todo lugar que você chega, todo lugar, todas as pessoas vão querer seu bem? Você não sabe. Não chegamos. Jacó, ele tem um linguajar bom, meus irmãos, não tem barreira, mas mesmo assim, incluindo meus irmãos, ele pergunta: da onde vocês são? Porque primeiro Jacó, ele quer ir de caminho de Padã em Harã para chegar onde? A Labão, o seu tio, sim ou não? Então, para ele chegar lá, ele tem que saber de onde é esse grupo, porque para mim chegar a Labão, eu tenho que identificar o local, eu tenho que saber. Ele diz: somos de Padã em Harã. Então está próximo do local onde eu quero chegar, que é na casa do meu tio. Que é da casa do meu tio, eu tenho que chegar lá. Aí ele identificar, então vocês são de Harã, identificou, eu sei da origem de vocês, sei quem vocês são,
e agora eu posso continuar minha conversa. Olha aqui, irmãos. Nunca se abra uma conversa com todo mundo. Muitas das vezes aquilo que você ainda nem conhece direito. Jacó está nos dando um exemplo do código da vida. O código que abre e que dá acesso de forma sábia. Primeiro, identifica-se. Segundo, procura saber a origem. O que é, da onde sois. Para ver se aquilo é bom ou se aquilo não é bom. Aí quando Jacó, ele vê o local, ele pergunta de onde é, ele faz a segunda pergunta, já era a terceira pergunta. Jacó, ele trabalha com perguntas, ele fala bem assim: então já identifiquei da origem de vocês, da onde vocês são. Aí ele começa: vocês conhecem Labão? Escute uma coisa aqui, irmãos, isso é muito sério. Guarde isso aqui no coração, guarde isso mesmo. Eu estava lendo essa semana, e estou lendo, estou repetindo novamente. Camila viu que eu estou realmente debruçando no capítulo 29. Eu achei interessante, Luciano, sabe o quê? Que primeiro ele fala bem assim: opa, se identificou, eles conhecem Labão, mas ele não chegou dizendo assim: rapaz, vocês conhecem Labão, é o meu tio, é fazendeiro, e pá. Primeiro identificou o povo, depois ele foi descodificando ali. Na terceira colocação dele, ele falou: vocês conhecem Labão? Aí os homens disseram o quê? Para Jacó? Conheço. Conhece. Conhece? Conheço. Aí ele faz a outra pergunta: como que Labão está? Eles disseram o quê? Labão está bem, está jóia, está legal. Tem gente que ele chega em locais que ele quebra princípios. Sabe como? Em muitos lugares, tem gente que às vezes chega a algum lugar e fala bem assim: ei, tudo bem, rapaz? Conhece fulano de tal? É o meu tio. Conhece fulano de tal? É meu amigo. De repente, aquele seu amigo, seu parente está queimado naquele ambiente. E quando você identifica que você conhece ele, pensando que vai te ajudar para abrir porta, na verdade está te queimando, está te estragando. Conhece Labão? Conheço. Não, aí ele, já conhece. Como é que ele está? Está bem. Então eu posso começar a abrir a minha conversa dizendo que Labão é meu parente. Não é porque que você conhece alguém cheio de muita importância, ou que algum parente seu, em qualquer âmbito, qualquer chegar em um lugar geográfico, você deve chegar e falar assim: aqui nessa região mora fulano de tal, eu conheço fulano de tal, é meu parente, ou é meu amigo, ou alguém mais próximo de mim. E se alguém, irmão, está querendo matar aquela pessoa, está querendo emplacar um ódio, aquela pessoa, perseguição, o que vai acontecer? Vai te perseguir também. É assim, não é? Conheço. Eu não sei como é que está a relação desse povo de Arã com meu tio. Ele está bem? Está bem. O que Jacó me identificou aqui? Que além de conhecer, Jacó ele estava o quê? Bem. O que Jacó então imaginou? Se Jacó, ele ouviu que o seu tio está bem, quer dizer que o meu tio está em paz com essas pessoas do grupo de rebanho. Olha que legal, não é isso, irmãos? Está bem. Se ele estar bem com meu tio e ele está bem com ele mesmo, quer dizer que eu não vou ter dificuldade para me continuar me identificando no meio desse grupo. Sabe uma coisa que eu aprendo aqui, irmãos? Que tem pessoas que falam bem assim: fulano de tal fechou a porta para mim, minha casa, eu fui embora da minha casa porque ninguém ama eu, porque ninguém gosta de mim. Quem na verdade fecha a porta não é a pessoa,
Outra pessoa que fechou a porta para alguma pessoa é a pessoa que ela mesmo se fecha a porta para ela ou para ele mesmo. As mesmas palavras que pode construir é as mesmas palavras que pode desconstruir tudo. E as mesmas que pode começar a dar o início de coisas grandes é a mesma que já pode dali mesmo barrar. E fulano já chegou, que falou que a parente já chegou quebrando tudo, mostrando. Primeiro, não precisamos mostrar que somos alguma coisa, nada para ninguém. O próprio Deus mostra, porque aonde a sua voz não pode ir, a sua atitude ela vai muito mais alto. Muito mais alto. Eu fiquei assim, sente como que a palavra é algo tão poderoso, não é isso? O verso 4 ainda, que já estão funilando para terminar, disse-lhes Jacó, meus irmãos, ó, de onde sois? Disseram, somos de Arã. E ele disse, conheceis a Labão, filho de Naor? Além de ser de Labão, é filho de fulano de tal. Disseram, conhecemos. Disse-lhe, mas está ele bem? E disseram, está bem. Eis aqui Raquel, sua filha, como vem, que vem com as ovelhas. Verso 7, e disseram, eis que é muito dia, não é tempo de ajuntar o gado, daí de beber as ovelhas, e de apacentai. E disseram, não podemos até que todos os rebanhos se ajuntem, e removam a pedra sobre a boca do poço, para que demos de beber as ovelhas. Estando ele ainda com eles, veio Raquel com as ovelhas do seu pai, porque era pastora de ovelhas. Não é pastora eclesiástica aqui não. Aconteceu que, vendo Jacó, Raquel, filha de Labão, irmão de sua mãe, e as ovelhas de Labão, irmão de sua mãe, chegou a Jacó e revolveu a pedra sobre a boca do poço, e deu de beber as ovelhas de Labão, irmão de sua mãe. E Jacó beijou Raquel, verso de número 11, e levantou a sua voz e chorou. E Jacó anunciou Raquel, que era irmão de seu pai, que era filho de Rebeca. Então ele correu e anunciou ao seu pai. E aconteceu que, ouvindo Labão as novas de Jacó, filho da sua irmã, correu ele em conta e abraçou e beijou. Isso aqui eu vou terminar no verso 13, irmãos. Vamos ler no verso 13? Só repita comigo isso aqui. Isso aqui eu achei engraçado demais, irmãos. Quando eu li, eu circulei aqui com a caneta, irmãos, marcador de texto. Eu achei muito interessante. Diga-se comigo, aconteceu que, ouvindo Labão as novas de Jacó, filho de sua irmã, correu-lhe ao encontro e abraçou e beijou, e levou-o à sua casa, e contou a ele e a Labão todas as coisas. Aqui eu termino aqui, irmãos. Depois que Jacó identifica, ele quer identificar quem é o tio, quem é Labão, aquela coisa toda, ele fala assim, Jacó, Labão está bem? Está bem. Aí ele diz assim, um dos homens, está vendo aquela moça ali? É Raquel, filha de quem? De Labão. Essa é a filha. E Jacó, vendo as pedras sobre a boca do poço, ele vai se prontificar a remover as pedras da boca daquele poço. E quando ele faz o serviço, ele beija Raquel, e Raquel, ele vai identificar para Raquel automaticamente para os demais e fala bem assim, eu sou filho de quem? De Labão. Diga comigo, de Labão. Oi? Não, Jacó identifica. O meu tio é Labão, eu estou aqui, irmão da minha mãe, e eu vim aqui, ele se remove as pedras do poço, identifica Raquel, os homens dizem para ele, aquela ali é pastora, mas era de ovelhas, e ele identificou e ele faz o seu trabalho de papel de casa. E o que acontece depois?
eles apresentam, seu sobrinho Jacó vai até Labão, Labão abraça ele, eles, se emocionam ali, contam os fatos que aconteceu com Jacó, e ele abraçou Jacó e disse: bem-vindo à minha casa, a esse lugar. E aqui eu termino, essa terceira parte aqui. A terceira, esse começo de introdução, o que nós aprendemos? Que primeiro Jacó identificou o ambiente, ele quis descodificar o local, ele quis saber de onde aquela origem. Depois ele se apresenta dizendo: esse é meu tio, eu sou sobrinho dele. Já vi que Jacó, ele percebeu que Labão está bem. Se ele está bem, ele pode continuar a conversa. Tem gente que é assim, já reparou? Tem pessoas que não estão bem. As pessoas, elas abrem a conversa e, em vez de identificar que a pessoa não está bem, em vez de dar uma pausa, ela continua, ou ele continua. Olha aqui, irmãos, guarde isso. Tem hora que você tem que deixar as pessoas um pouco a sós, irmãos. Psss. Jacó, ele identificou isso, mas se Labão está bem, eu prossigo. E Jacó, ele viu as ovelhas, ele promove tirar a pedra da boca do poço, dá de beber as ovelhas. Ele foi proativo e identifica Raquel, que seria a sua futura noiva, que ele ia trabalhar na casa de Labão. Sabe outra coisa que eu aprendo aqui? Primeiro Jacó identificou o local, ele quis saber como que estava o ambiente. Depois ele mesmo foi lá e prontificou a remover a pedra do poço. Porque quem vai ser um bom esposo, uma boa esposa, quando ele vê o problema, não precisa de ninguém mandar. Ele mesmo vai lá e faz. O que eu vejo aqui? Jacó, um homem proativo. Um homem trabalhando com ação. Um homem trabalhando com vontade. Ele foi lá, removeu a pedra do poço. Falou assim: eu sei que esse rebanho aqui de Raquel. E Raquel... eles vão até Labão e Labão abraça ele. Sabe o que acontece com Labão? Abraça com alegria. Mas depois, lá na frente, o que vai acontecer? Uma guerra com Labão e com Jacó. Sabe o que eu vejo aqui? Que no começo, quando a gente revê algumas pessoas, no começo é 1000 maravilhas. Depois não é mais as mesmas coisas. Não elas. No começo, tudo é flores. No começo, tudo é alegria. No começo, tudo é bom. Jacó trabalha 7 anos, depois ele foi enganado, ele que fica com a mais velha, depois ele vai trabalhar mais 7 anos, e Jacó começa a ver ali que começam os atritos na casa do seu tio Labão. Mas no começo, Labão recebeu com alegria, com festa. Porque no começo, como eu falei de novo e repito, tudo é flores, tudo é 1000 maravilhas. Tudo é bom. Mas Jacó sabia que ele ia passar um tempo ali, mas depois ele ia voltar para a casa do seu pai, para o local da promessa. O próprio Deus que levou ele para Padã e Arã é o mesmo Deus que vai remover ele e voltar para o seu lugar de origem. Aprenda uma coisa, irmãos. Se nós soubermos chegar, usar as palavras certas, seremos bem-sucedidos com a sabedoria de Deus. Mas se nós não soubermos chegar às mesmas palavras que poderiam me multiplicar com as bênçãos, é as mesmas palavras que vai me travar e me bloquear em várias áreas. Essa é a mensagem que eu deixo e termino aqui nessa noite para nossas vidas. Se queremos se sobressair em todos os lugares, não vai com a sede ao pote. Vai devagar. Vai com calma. Vai com cautela. Não precisa você chegar num ambiente e falar bem assim: rapaz, eu sou crente da Assembleia de Deus. Não precisa. As pessoas têm que ver em você que você é uma pessoa de Deus. Uma pessoa diferente. E quando chegar num ambiente que você não conhece, tenta identificá-lo primeiro. Vê como é que está o termômetro da coisa, para depois não quebrar a cara, e nem se decepcionar. Então, onde vocês são hoje, meus irmãos? Somos de Arão. Legal. Vocês são daqui, que descobriu a origem.
Vocês conhecem Labão? Conheço. Ah, conhece. Como é que ele está? Ele está bem. Então está tudo certo, eu posso prosseguir com a minha conversa. Se você usar as palavras certas, você vai saber a hora de falar e vai saber a hora de parar. E Jacó, ele estava atento a tudo. Até os rebanhos que estavam junto, ele viu que eram 3 rebanhos diferentes. Tem gente que parece que ele tem déficit de atenção. Tu conversa com ele ou com ela, tem gente que fica assim, Tem que ficar focado, irmãos. Tem que prestar atenção. Sim ou não, irmãos? É na igreja, é na escola, é no trabalho. Tem que estar atento. Não pode ficar panguando. É assim ou não é, irmãos? Tem hora que nem tudo vai ser brincadeira, que vai ser só, brincadeira. Não, tem hora que tem que tomar a atitude certa. O posicionamento certo na hora certa. E quando vai chegar no momento certo, na hora certa, tu vai dizer, sou filho do Altíssimo, do Deus Todo-Poderoso, eu sou lavado e remido pelo sangue do Cordeiro, Jesus está comigo, Ele opera na minha vida, e glória a Deus por isso. E outra coisa interessante, que Jacó não esperou ninguém mandar ele tirar a pedra do poço. Ele foi lá e tirou. Já chegou arregaçando a manga, irmãos. Porque quem quer fazer, não espera ninguém ficar mandando. Ele já chega, eu quero fazer, eu quero aprender. Se não sei, eu aprendo. E vão para dentro. E quantos anos Jacó ficou na casa? 14 anos. Quantos anos? Irmão, querem ouvirem a 4ª parte dessa mensagem de coração? Hoje foi tipo uma palestra. Eu prometo que próximo domingo, Deus permitir, eu prego no estilo avivamento, como vocês gostam. Brincadeira à parte, tá, irmãos? Mas quantos querem continuar ouvindo essa belíssima história sobre Jacó? Acho que é só alguns daqui, né, irmãos? Quantos querem continuarmos ouvindo, não a minha história, a história da Bíblia Sagrada sobre Jacó? Diga amém. Aí a gente vai dar continuidade e terminar. Creio que seja domingo, no outro, mas quem não estiver aqui, irmão, depois vai estar ali o áudio gravado. Quando Jacó, ele percebe o momento de ir embora, ele identifica a situação do ambiente. Escute uma coisa, irmão. Se a gente pegar isso aqui e aplicar para a nossa vida, tu vai saber a hora certa de falar, a hora certa de ficar e a hora certa de ir embora. Que tem gente que parece que não tem noção da coisa, né, irmão? Tem que ter discernimento. A hora de eu ficar, tem hora de eu ficar calado, tem hora de eu ir, tem hora de eu ficar, tem hora de eu ir embora. E que Deus nos abençoe. E termina assim, irmãos. Jacó abraça o seu tio Labão. Ele já chega trabalhando na fazenda do seu tio. E Deus vai prosperar muito a vida de Jacó. Muito, muito, muito. Eu profetizo nessa noite as bênçãos de Deus para a sua vida nessa noite. Em nome de Jesus. Eu tenho certeza, Deus nessa noite que está te dando palavras de sabedoria. Para quando chegar no ambiente, saber primeiro identificar. Saber primeiro conhecer a origem. Conhecer, identificar e saber de onde é. Para que todos os seus passos sejam confirmados pelo Senhor Jesus aqui nessa noite, em nome de Jesus. Amém, irmãos? Glória a Deus. Essa é a palavra de Deus para as nossas vidas. Que Deus assim nos abençoe. E que possamos ser como Jacó, irmãos. Ser proativo, irmão. Vai lá e faz o que tem que fazer. Está no seu alcance, faça. Não espere, não. Faça. Pastor, eu não sei. Mas ninguém nasce aprendendo. Eu só aprendo errando, fazendo. Irmão. E aí eu consigo me sobressair em todas as áreas. Amém? Jacó ensina isso para nós. Se nos perguntar, nós respondemos. Se nos perguntar que não sabemos, procuraremos resposta, depois daremos. Se nos convidar, entraremos. Se não nos convidar, não entra. Ficamos na posição que fomos chamados. E com sabedoria, temos certeza. Todos os lugares que fomos, não vai existir cadeado
fechado, todos se abrirão para a glória de Deus, sem precisar arrebentar nada. Oramos e confiamos em nome de Jesus. Está orando, agradecendo a Deus, indo para os nossos lares. Deus abençoe cada um. Pai Todo-Poderoso, nos leve em paz e segurança e nos guarda, nos livra em nome de Jesus. Que o amor e a graça e a consolação do Espírito Santo esteja com todos, desde agora e para sempre. Amém. Está terminado em nome de Jesus, irmãos. Deus abençoe cada um.